Eu fui olhar o meu último vídeo que eu gravei aqui pro canal e eu estava careca e com uma barba enorme. E eu estou me perguntando o que é que eu estava fazendo da minha vida naquela época. Eu particularmente não lembro. Assim como eu também não lembrei nos próximos meses, depois daquele vídeo, de gravar vídeos aqui pra vocês, ou de postar alguma coisa sobre por que eu não tava postando vídeo. É brincadeira, eu lembrei sim, mas eu simplesmente não tive como postar por motivos que não interessam, afinal o canal é sobre livros e eu sempre faço isso aqui na medida do possível. Eu recebo algumas mensagens de pessoas, sim, pessoas bem íntimas, pedindo pra que eu volte a gravar, mas infelizmente nem tudo é fácil. Então agora eu tive a oportunidade de voltar a gravar os vídeos e eu vou aproveitar ela e espero que dessa vez dê tudo certo. Ao final do vídeo eu falo um pouco mais sobre isso, porque eu tô aqui para falar hoje sobre um romance magnífico escrito em 1900 do escritor Joseph Conrad, Lord Jim, ou como Joseph Conrad não sabia escrever. Eu vi isso num comentário do Scooby, eu vou comentar um pouco mais aqui com vocês sobre isso. Esse livro aqui ele foi escrito em 1900 e ele narra a história de um jovem chamado Jim. E o Jim é um jovem sonhador. E um grande resumo dessa obra seria isso. Aqui nós vamos ter personagens que antecedem grandes obras do Joseph Conrad, como o personagem Marlowe. O Marlowe ele vai ser um personagem importante, vai ser o protagonista do livro Coração das Trevas, que foi o livro que inspirou o filme Apocalipse Now, do Joseph Coppola. De toda forma, esse livro aqui ele foi publicado em 1982 pela editora Abril, eu peguei ele na biblioteca, com uma tradução belíssima do Mário Quitanda, né, o nosso grandíssimo poeta, escritor e dentre tantas outras coisas, também traduziu este livro belíssimo. O livro possui uma tradução mais recente pela editora Nova Fronteira, que eu não conferi, mas essa aqui me satisfez, pois eu fiz uma comparação dos primeiros capítulos com o original e eu gostei bastante. Para quem for atrás da edição mais recente, boa sorte e aproveite a leitura. Mas falando um pouco mais sobre esse livro aqui, ele, assim como tantos outros eventos da vida do Joseph Conrad, foram inspirações para suas obras. E esse aqui, em específico, ele trata de um acontecimento da vida do Joseph Conrad que foi sobre um naufrágio de um navio chamado Palestina, que naufragou enquanto ele ia para Singapura. Não é especificado muito bem o que aconteceu com esse navio, ou como Joseph Conrad sobreviveu a esse naufrágio. Eu acho que devem ter alguns registros mais específicos sobre isso, mas aqui no livro só é contado que é baseado nesse pequeno evento. Como Joseph Conrad sobreviveu, não sabemos, mas ele sobreviveu para escrever essa obra e tantas outras ao longo do século XX. Mas o que conta Lord Jim? Lord Jim narra a história de Jim, um marinheiro / capitão, que em uma das suas primeiras missões, já como marinheiro, enfrenta um pequeno problema em uma das suas embarcações, um navio chamado Patna, que levava árabes e muçulmanos para Meca. No meio do percurso, esse navio naufraga e Jim, desesperado, no meio da noite, antes que todo mundo acorde, decide pegar um dos botes e fugir. O navio só tinha 7 botes para 800 pessoas. Então o Jim fica desesperado, porque aquele é um dos seus primeiros trabalhos, e ele decide fugir com mais algumas pessoas. O que acontece é que, ao chegar em terra firme, o Jim descobre que o Patna, o navio, não afundou e que ele agora é considerado um desertor. O Jim então vai ter que enfrentar uma corte, vai ter que enfrentar o julgamento das pessoas e da sociedade sobre o abandono que ele teve para com o navio. Afinal, o capitão não pode abandonar o barco, mas ele abandonou, mesmo ele não sendo o capitão literalmente, ele era parte da equipe daquele navio. E então o Jim vai ter que enfrentar esses julgamentos, esse tribunal civil e principalmente enfrentar a si mesmo, pois esse livro aqui você poderia elencar ele como uma obra que trata sobre redenção, mas uma redenção espiritual, uma redenção que você tem que fazer consigo mesmo para com os problemas que você mesmo deixou de enfrentar. Se tivesse que resumir esse livro de uma forma, seria assim. Então, durante esse julgamento, nós vamos ter a entrada de um outro personagem, que é o Marlowe. O Marlowe, que como eu disse anteriormente, é o personagem que vai ser o protagonista no Coração das Trevas, que talvez eu traga uma resenha aqui, afinal é um livro que eu gosto muito e pretendo reler. E então, a partir disso, o Jim vai sair de cena e entrar o Marlowe. Antes disso, o livro é narrado inteiramente em terceira pessoa, com descrições belíssimas que chegam até mesmo a cansar. E foi aí que eu vi algumas pessoas falando que o Joseph Conrad não sabia escrever, porque ele narra metade do livro em terceira pessoa e em partir do momento ele narra em primeira pessoa. O Marlowe vai fazer descrições sobre o que ele estava presenciando da vida do Jim naquele momento, enquanto antes nós tínhamos descrições sobre o que estava acontecendo com a vida do Jim e sobre como ele se sentia, sobre suas emoções, suas angústias, sobre as suas penumbras em navios acalentadas com a morte, por assim dizer, de tão escuro que o mar pode ser. Então nós vamos ter essa alternância de perspectiva durante a narração do livro, nós vamos ter esse desaprofundamento de personagem, afinal antes nós estávamos vendo o que o personagem estava sentindo
discutindo, e agora vamos ter uma visão sobre o que os outros, e principalmente o Marlowe, acham dele, e depois disso nós retornamos para a terceira pessoa, aonde nós vamos ter o Jim procurando a sua redenção, traficando, né, por assim dizer, armas para um determinado povoado, para que eles se protejam de um personagem chamado Capitão Brown, que é um bandido colonialista que tenta dominar uma certa região de nativos ali na região da Malásia, se eu não me engano. Cara, eu adorei esse livro. Ele de fato não é para todo mundo por conta dessas alternâncias narrativas que podem ser um tanto cansativas e por conta das descrições que são feitas em excesso durante essas narrativas em terceira pessoa. Para mim isso não é um problema algum, né? Eu sei bem que o Conrad já é muito aficionado nisso. Em Coração das Trevas nós vamos ter todos aqueles diálogos dos marinheiros e do Marlowe cruzando parte do continente africano, e aqui nós vamos ter também parte do Marlowe e do Jim descrevendo as suas opiniões sobre aquela situação inteira e sobre suas emoções e sobre até mesmo o suicídio. O Conrad, nesse livro, assim como todos os outros, ele vai fazer uma série de críticas a questões políticas já da época. Apesar do Conrad ser polonês naturalizado em inglês, ele nunca viu as navegações marítimas com uma boa perspectiva. Ele sempre teve um encaramento das questões marítimas e colonialistas da Inglaterra e do como aquilo infringia a vida alheia e dos privilégios que os ingleses tinham em determinadas regiões a qual eles iriam colonizar, e ele bota isso aqui assim explicitamente, e você fica maravilhado, pelo menos eu fiquei, com toda essa questão. Então basicamente é isso. É um livro que eu li há um tempinho, eu decidi gravar só para falar um pouco mais com vocês e dizer que eu estou vivo, né? E é isso, espero que vocês tenham gostado, tá? Eu deixo aqui uma recomendação também de um outro filme inspirado numa obra do Joseph Conrad, que é O Duelista, que é o primeiro filme do Ridley Scott, que é também adaptado de um livro chamado O Duelista, do Joseph Conrad. O próprio Apocalipse Now e O Coração das Trevas também ficam aí como recomendação. E eu gostaria de agradecer ao meu amigo Luiz por estar editando esse vídeo aqui. Foi ele que me possibilitou voltar a gravar aqui para o canal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero voltar em breve com uma resenha de uma outra obra, um pouco mais trabalhada, do jeito que eu sempre tento fazer. E é isso, me sigam no Instagram, no Scooby e no meu Letterboxd, que vai estar aqui na descrição, e no Instagram do Luiz também, que eu vou colocar para o caso de alguém querer contratar ele para algum trabalho de edição. Então é isso, pessoal, muito obrigado para quem assistiu até aqui e uma boa tarde.